Pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo e gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar este conteúdo com seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, hoje a gente vai fazer, pessoal, uma explanação, continuando, a falar sobre o livro do Eclesiástico. Nós vamos continuar a falar sobre esse importante livro. Ricos e pobres. Todo ser vivo ama o seu semelhante. Assim todo homem ama o seu próximo. Toda carne se une a outra carne de sua espécie, e todo homem se associa ao seu semelhante. O lobo jamais terá amizade com o cordeiro. Assim é entre o pecador e o justo. Que relação pode haver entre um santo homem e um cão? Que ligação pode ter um rico com um pobre? O onagro é a presa do leão no deserto. Assim os pobres servem de pasto aos ricos. E como a humanidade é abominada pelo orgulhoso, do mesmo modo o pobre causa horror ao rico. O rico abalado é apoiado pelos seus amigos. O pobre que tropeça é ainda empurrado pelos seus companheiros. Quando o rico é enganado, numerosos são aqueles que o vêm ajudar. Se dizem tolices, o apoiam. Quando um pobre é enganado, ainda merece censura. E se falar com sabedoria, não o levam em consideração. Se fala o rico, todos se calam e glorificam suas palavras até as nuvens. Se fala um pobre, dizem: quem é este homem? E se ele tropeçar, fazem-no cair. A riqueza é boa para quem não tem a consciência pesada. Péssima é a pobreza do mal que se lastima. É muito interessante essa parte aqui sobre ricos e pobres, que fala que realmente não deve haver uma ligação, principalmente espiritual, ou mesmo de amizade, companheirismo, entre um rico e um pobre, ou entre uma pessoa que busca o bem, um justo e um pecador, porque não existe amizade, não existe, vamos dizer assim, não existe uma familiaridade em termos principalmente morais entre um homem bom e um homem mau. Por quê? Porque um homem bom, ele tem outros valores, ao passo que um homem mau, ele na verdade não tem valores, né? Então, na verdade, não é interessante a gente entender que tudo é normal, né? Você ter contato com qualquer pessoa, às vezes você imagina que no trabalho você pode se relacionar com qualquer pessoa, às vezes você acha que ricos e pobres podem ser coabitar no mesmo ambiente, isso não acontece, porque aqui fala que geralmente a pessoa pobre ela acaba sendo vítima de preconceito, né? Da maldade, principalmente dos outros. Então é importante não existir isso, existir uma espécie de uma separação para que não haja essa coexistência entre bons e maus e entre pobres e ricos. Integridade. O coração do homem modifica seu rosto, seja em bem, seja em mal. O sinal de um coração feliz é um rosto alegre. Tu acharás dificilmente e com esforço. Feliz o homem que não pecou pelas suas palavras, que não é atormentado pelo remorso do pecado. Feliz aquele cuja alma não está triste e que não está privado de esperança. Então é muito interessante aqui porque fala o quão importante é nós sermos pessoas íntegras, né? Pessoas que não, vamos dizer assim, que não sejamos pessoas instáveis na nossa conduta, pessoas que não pequemos em palavras, que não tenhamos um coração, vamos dizer assim, que não se firma no bem, um coração triste, porque realmente aquela pessoa que ama Deus, ela precisa ter um rosto alegre, ela precisa ser feliz, né? Tem até uma música que eu gosto muito que fala assim: não pode ser triste um coração que ama Cristo. Então, aquela pessoa que ama Deus, ela está sempre alegre, mas não é uma alegria mundana, uma alegria por conquistas de prazeres, de glórias mundanas. É uma alegria genuína, é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria verdadeira, é uma alegria que edifica a si próprio e aos outros. É algo muito salutar e na verdade, essa pessoa ela vai ser uma pessoa
muito rara de se achar. Vai ser algo muito raro mesmo. E o homem que não pecou por palavras, cuja alma que não está triste, essa pessoa ela é muito feliz também. Por quê? Porque aquela pessoa que não peca por palavras, aquela pessoa que não é atormentada pelo pecado, aquela pessoa que não está triste, essa pessoa ela é bem-aventurada. Inveja e mesquinhez. Para o homem avarento e cúpido, a riqueza é inútil. Para que serve o ouro ao homem invejoso? Quem acumula injustamente, com prejuízo da vida, acumula para outros. E outro há de vir que esbanjará seus bens na devassidão. Para quem será bom aquele que é mau para si mesmo? Não terá nenhuma satisfação em seus bens. Nada é pior do que aquele que é avaro consigo mesmo. Eis aí o verdadeiro salário de sua maldade. Se ele fizer algum bem, inconscientemente a seu pesar, e acaba desvendando a sua maldade. O olhar do invejoso é mau, ele desvia o rosto e despreza sua alma. O olhar do avarento é insaciável a respeito da iniquidade. Só ficará satisfeito quando tiver ressecado e consumido a sua alma. O olhar maldoso só leva ao mal. Não será saciado com pão, mas será pobre e triste em sua própria mesa. Meu filho, se algo tiveres, faze com isso algum bem a ti mesmo, e apresenta a Deus oferendas dignas. Lembra-te de que a morte não tarda, e de que o pacto da moradia dos mortos te foi revelado, pois é lei deste mundo que é preciso morrer. Antes de morrer, faze bem ao teu amigo, e dá esmola ao pobre conforme tuas posses. Não te prives de um dia feliz, e não deixes escapar nenhuma parcela do precioso dom. Não será outro em que deixará o fruto dos seus esforços, e de teus trabalhos para ser repartido por sorte? Dá e recebe e justifica a tua alma. Pratica a justiça antes de tua morte, pois na morada dos mortos não há de achar alimento. Toda a carne fenece como a erva e como a folha que cresce numa árvore vigorosa. Umas nascem, outras caem. Assim, nesta raça de carne e sangue, uma geração morre, outra nasce. Tudo que é corruptível acabará por ser destruído, e o artesão morrerá com o seu trabalho. Toda obra excelente será provada, e o seu autor nela achará orgulho. É muito interessante aqui nessa parte que fala sobre a questão da inveja e mesquinhez. Você jamais pode ser uma pessoa que tenha esses dois efeitos muito graves, pecados de caráter, a avareza e a inveja. Por quê? Porque quando você é uma pessoa invejosa, você vai estar sempre, vamos dizer assim, desejando mal para os outros, né? Você nunca vai querer que os outros progridam. Você vai sempre querer só pensar em si mesmo, né? E você nunca vai ser complacente com o próximo. Você nunca vai fazer o bem ao próximo. E a pessoa avarenta, então, é muito complicado, porque ela só vai pensar a respeito da iniquidade. Ela vai pensar sempre em querer ficar rico, ela vai ficar cada vez mais obcecada por riquezas, até consumir a sua alma. Então, na verdade, essas pessoas elas não estão habilitadas para a santidade, de jeito nenhum. É necessário uma conversão. Então, na verdade, é necessário sim que você faça o bem enquanto você está vivo. Você faça algum bem ao pobre, faça bem ao teu amigo, porque no futuro você não vai poder mais fazer o bem, porque no futuro você vai estar fadado à morte, e essa morte é inevitável. Aqui fala que é uma lei da vida que a pessoa morra, né? Não é algo assim casual, uma coisa que acontece com todo mundo, né? E realmente acontece com todo mundo, mas isso é uma lei que foi determinada, né? E na verdade é importante que você pratique então a justiça e que você seja uma pessoa feliz, porque depois desta, quando você partir desta, não tem como mais você praticar a justiça. Não existe essa possibilidade. Felicidade do sábio. Feliz o homem que persevera na sabedoria, que se exercita na prática da justiça, e que em seu coração pensa no olhar de Deus que tudo vê, que repassa no seu coração seus caminhos, que penetra no conhecimento de seus segredos, que caminha atrás dela seguindo-lhe as pegadas, e que permanece em suas vias, que olha pelas suas janelas, que escuta a sua porta, que se detém junto à sua casa, e que, enterrando uma estaca dentro de suas muralhas, edifica sua cabana junto a ela. Nessa cabana, seus haveres repousam tranquilamente para sempre. Sob esse abrigo, ele estabelece seus filhos,
e ele mesmo residirá debaixo dos seus ramos. Em sua sombra ele encontra abrigo contra o calor e repousará na sua glória. Só um pouquinho. Aquele que teme a Deus praticará o bem, aquele que exerce a justiça possuirá a sabedoria. Ela virá ao seu encontro como mãe acumulada de honrarias, e ela o receberá como uma esposa virgem. Irá alimentá-lo com o pão da vida e da inteligência, e ela o saciará com a água salutar da sabedoria. Ela se fortalecerá nele e o tornará inabalável, e o exaltará entre os seus próximos. Ela o sustentará para que não seja confundido. Ela lhe abrirá a boca no meio da assembleia, e encherá do espírito de sabedoria e de inteligência, e o revestirá com um manto glorioso. Acumulará sobre ele um tesouro de alegria e de júbilo, e lhe dará por herança um nome eterno. Os homens insensatos não alcançarão, mas os homens de bom senso irão ao encontro dela. Os insensatos não a verão, porque ela está longe do orgulho e da fraude. Os mentirosos dela não se recordarão, mas os homens sinceros estarão com ela, e prosperarão até a visita de Deus. O louvor não é belo na boca do pecador, porque a sabedoria vem de Deus. E louvor a Deus acompanha a sabedoria, enche a boca fiel e lhe é inspirado pelo dominador. Então aqui fala o quão importante é nós sermos pessoas sábias, pessoas que trilhem o caminho da sabedoria, que a gente possa sempre temer o bem, praticar a justiça e pensar no olhar de Deus que tudo vê, que às vezes a gente imagina que não tem ninguém olhando, que nós estamos sendo ignorados por tudo e por todos, né? Seja para o bem ou para o mal. E isso aqui não é verdade. Porque se você pensar assim, será uma grande forma de você não fazer o bem e você fazer simplesmente aquilo que não agrada a Deus. E aqui fala muito claramente que quando a pessoa teme a Deus, ela pratica a justiça, ela exerce a sua vontade, ela se torna uma pessoa inabalável. E essas pessoas inabaláveis, elas serão felizes, elas terão a glória eterna. Liberdade do homem em face do pecado. Não digas, é por causa de Deus que ela me falta, pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. O Senhor detesta todo o erro e toda abominação. Aqueles que o temem não amam essas coisas. No princípio Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado. Porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Então aqui fala muito bem o quão importante é nós entendermos que nós somos livres em frente ao pecado. Às vezes você acha que você, vamos dizer assim, você é coagido por alguém para fazer o mal, né? Tem alguém te, vamos dizer assim, te transviando, alguém te incentivando ao pecado. Óbvio, isso existe principalmente se você a frequentar a companhia dos pecadores. É óbvio, se você for uma pessoa honesta e frequentar uma boate, por exemplo, você está pedindo para se tornar uma pessoa desonesta. Porque nesses lugares não tem pessoas santas, pessoas nobres. Entendeu? Então você tem que entender que esses lugares, eles são condenados. E você tem que evitar esse tipo de ocasião. Mas não é isso que vai te levar ao pecado. É você que escolhe o pecado. Porque o fato de você, vamos supor, ser convidado para você ir numa festa e você fizer fazer coisa errada, isso, na verdade, ninguém te obrigou. Você foi porque você quis, né? Você não foi obrigado a ir. Ninguém te obrigou a ir. Você foi por livre e espontânea vontade. Então, é importante você entender que você não tem que culpar os outros pelas suas decisões. Você precisa entender que você é responsável, como diz no Pequeno Príncipe, né? É responsável por aquilo que você cativa. Então, na verdade, o bem e o mal, a vida e a morte estão diante do homem. Cabe a você escolher. Ninguém está te obrigando a ser bom ou mal. Existe o livre-arbítrio, mas é importante entender que Deus não deu ordem nenhuma, não deu licença nenhuma para pecar. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal. Olha como isso é forte, né? Deus ele conhece o comportamento dos homens.
E aqui fala que ele não deu licença nenhuma, quer dizer, não adianta a pessoa achar assim, todo mundo peca, então eu vou pecar também. Essa é a maior armadilha que o diabo coloca para você. Todo mundo é pecador, então se ele vai perdoar os outros ou condenar, ele vai fazer o mesmo com você. E isso é uma grande mentira, porque se aquela pessoa é pecadora, ela escolheu esse caminho. Não foi o diabo que obrigou, não foi Deus que obrigou, ela escolheu por livre e espontânea vontade. E só porque ela está pecando adoidado e você acha que ela está te coagindo a pecar, não é desculpa para você pecar também. Porque você não pode imitar o comportamento dos pecadores. Você tem que ser cristão, você tem que ser autêntico e pagar o preço por isso. A justiça de Deus. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponhas neles a tua alegria se não tiverem o temor de Deus. Não confies na sua vida, nem voltes aos teus olhares para os seus trabalhos, pois o único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos do que deixar após si filhos ímpios. O único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus se tornará deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não imploraram o perdão de seus pecados e foram destruídos apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles e exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos, que se haviam reunido na dureza do coração. Ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado. Pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergado à espera daquele que exerce a misericórdia. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e sabedoria de seu comportamento. Aqui é muito claro, falando que não adianta aquele pecador obstinado achar que ele vai passar invisível aos olhos de Deus, ou que Deus é só misericórdia, Deus ele é um ser assim, que ele é só amor, né? Tem muita gente que só consegue ver o caráter de Deus como um Deus de amor, um Deus que não julga, um Deus que não condena, um Deus que não tem, vamos dizer assim, que não faz a justiça. E, na verdade, seus castigos igualam a misericórdia. Ele é grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Misericórdia e ira estão sempre em Deus. Então não adianta a pessoa achar, Deus é amor, ele vai me perdoar, porque eu sou fraco. Quem que não peca? Todo mundo é pecador. Não, olha como é forte isso aqui. Misericórdia e ira. Então Deus é um Deus que sabe se vingar quando ele quer também, né? Bom, então pessoal, nós vamos continuar a conversar sobre esse vídeo, esse assunto muito importante do Eclesiástico. Espero que todos estejam gostando e até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.